Pessoal, vamos iniciar a nossa primeira aula de linguagem C. A linguagem C, eu considero a mãe de todas, né? A principal linguagem de programação de alto nível, ok? Alto nível significa que é próximo, que a linguagem é próxima da linguagem humana. Linguagem de baixo nível seria próximo à linguagem de máquina, né? Tá? Mas vamos ficar em linguagem de alto nível e no caso C, tá? Eu diria que C e Python são as linguagens mais interessantes para se aprender. Embora, particularmente, eu gosto muito de Basic, né? Comecei a me interessar por computadores através da linguagem Basic. Mas ok, vamos lá. Nessa aula eu vou como eu diria, eu vou cometer alguns erros de propósito, tá? Porque é importante que a gente faça os nossos próprios testes, sem se importar muito com livro, com literatura, com apostila, entende? O importante é o conceito, entender o conceito, tá? E, e, e adiante, arregaçar as mangas e tentar. Então, a primeira coisa, nós vamos criar um arquivo, vamos chamar de aula um, com a extensão C, tá? Evidentemente, porque se trata da linguagem C. Então, o primeiro programa, o programa mais simples, um programa inclusive que não faz nada, a gente não pode esperar nada dele, mas pelo menos que não dê erro, seria usar uma função que é a principal de C e por onde começam, né, virtualmente, aí, todos os programas em C devem ter essa função main, né, principal. E para deixar claro, é um costume que as funções elas tenham sempre uma abertura e um fechamento de parênteses, onde dentro desses parênteses ficarão os argumentos da função. Tá? Imagine que é um comando, só que esse comando tem alguns argumentos, né? Faça isso, mas os argumentos dizem exatamente o que, ou a forma como fazer, enfim. Então, digamos que a gente vai tentar só isso, tá? Vai dar erro, mas não tem problema. O importante é a gente ver o que acontece, experimentar. É, eu vou salvar, né? Ctrl S, salvei. Talvez aumentar um pouco aqui o nosso a fonte para ficar mais visível, tá? Então aqui o programa está pronto. Em C, C é uma linguagem, ela não é uma linguagem interpretada, tá? É uma linguagem compilada. Qual a diferença? Na linguagem interpretada, você trabalha com scripts, que são textos, né? Textos com a codificação naquela linguagem, usando aquela semântica própria daquela linguagem. E o texto, o código, ele é interpretado, tá? É o jeito mais simples, inclusive o Basic, né, que eu citei, é, é interpretado, tá? Já o C, ele é compilado. O que significa isso? É, em vez de um programa, do programa, né, da linguagem, é, ler cada linha lá do seu código, uma por uma, e ir interpretando cada uma, não, na compilação ele lê de uma vez e já transforma em linguagem de máquina. Também não precisamos nos preocupar nesse momento. O importante aqui é que a gente saiba que é necessário um compilador. E o mais comum para C ele chama GCC.
GCC. Aí qual é a. Então o GCC seria um comando, aí você põe o nome do programa, aula 1.c, né? Aí você coloca menos O, de novo, aula 1, opa, aula 1, só aula 1, tá? Que esse vai ser. Vamos ver o que, que acontece. Tá, então isso é importante. Os erros são muito importantes e a gente aprende muito com eles, como eu disse. Aqui ele está dizendo que há alguns problemas. Para falar a verdade, quando você olha lá no editor, você já vê que tem algum problema, porque veja esse sublinhado aqui, olha, parece uma cobrinha aqui, um tio, né? Em vermelho. Então nós já temos um problema aí. Eu fingi que não vi. Na verdade, é assim: o professor nunca erra. Muitas vezes ele erra de propósito para ver se você está prestando atenção. Tá? Isso é uma brincadeira que eu sempre faço quando ocorre esse tipo de coisa. Tá? Mas nesse caso, eu vi que ia dar problema e mesmo assim eu fingi que não vi. Mas vamos lá: o que, que ele está dizendo? Olha, nesse programa aula 1.c, né, nesse arquivo, ele está avisando uma coisa, warning, aviso. O tipo de retorno ele foi colocado automaticamente, ó, default, né, para int. Então ele assumiu que o que quer dizer o tipo de retorno? Os programas eles normalmente eles retornam alguma coisa, né? Depois que termina a execução do programa, ele retorna algum valor e no caso, ele está dizendo que esse valor que vai ser retornado, ele está colocando que por default, né, que seja um inteiro. Só isso, tá? E aí ele está dizendo mais uma coisa aqui, olha, ele está dizendo, olha, na função main, já falou que é uma função, tá vendo? Ó? Aí sim tem um erro. Ele estava esperando essa chave aqui, ó, de abertura, ó, tá? Então, isso aqui já nos ajuda a corrigir ali. Então, veja, tem um aviso, warning, não é problema o aviso. O problema é o erro. Então, lembra, a gente quer um programa, mesmo que ele não faça nada, que pelo menos não dê erro. Só isso. Pode dar avisos? Pode, mas não pode dar erro, porque se der erro, ele nem roda, ele não serve para nada. Ele não serve nem para não fazer nada. Vamos lá, vamos aplicar, vamos atuar não no aviso, mas sim no erro. Aí eu vou lá, eu coloco, pronto, olha, quando eu coloco uma chave, que é a de abertura, automaticamente o editor me ajuda, ele coloca a de fechamento. Se eu estivesse usando um editor mais simples, eu teria que colocar a de fechamento, porque ele não ia automaticamente me dar a chave de fechamento quando eu colocasse apenas a chave de abertura, entende? Então, o lado bom do VS Code é esse, tá? Bom, digamos que agora está ok, então eu vou salvar. Ctrl S, ok? Agora eu vou aqui e vou rodar de novo, só que eu vou limpar a tela com Clear. Pronto, limpou a tela. E aí vamos àquele comando que era o GCC. O que, que ele faz? Ele compila aula 1.c, que é o nome do arquivo fonte, não, o fonte, e ele vai criar um executável chamado aula 1, tá? Esquece esse O aqui, que é de objeto, não vem ao caso agora, mas vamos tentar. Ok, tá vendo? Ele continua avisando, porque a gente não colocou o tipo de retorno, mas não faz mal. Vamos ver. Ó, já foi criado o ESE aqui, olha que interessante, ó. Como foi criado o ESE, basta que eu escreva aula 1 e dê Enter. Aí o que ele disse, ó, que ele está dizendo que não é reconhecido o nome de função, não sei o que tal. Vamos ver aqui, ó.
Tá, então será que eu tinha que pôr o ESE? Deixa eu ver aqui. Não, não fez diferença, tá? No Windows eu não preciso colocar o ESE. Ah, aí ele dá uma sugestão. Tá? Acho que é um problema aqui do terminal, tá? Eu estou usando o PowerShell, PS, PowerShell. Aí ele fala aqui, olha, para rodar seria dessa forma aqui, olha. Então vamos olhar. Ponto barra, opa, ponto barra, aula, aula um. Nada. Nem retornou, tá vendo? Agora sim. Demorou. Ah, desculpa, é que eu tenho. O meu antivírus, ele interfere, por isso que ele segurou a execução do programa. Ah, que coisa. Eu vou ter que desativar isso aqui. Mas ok, vejam que é importante, como alguns dizem, fuçar, né? Ou seja, vamos brincar um pouco com a linguagem, vamos ver o que dá errado, o que dá só aviso, o que dá certo. Isso é importante. Então, deixa ele terminar aqui na verificação. Ele acha que é um arquivo suspeito, né? É um arquivo tão inocente, inclusive ele não faz nada. A gente está declarando a função de entrada, que é a principal, né? Portanto, ela tem a, as funções em C tem essa estrutura. Né? Tem, depois do nome vem os parênteses, onde ficam dentro os argumentos, e depois as chaves, que seria para conter os comandos, alguns comandos. Né? Bom, eu acho que agora, deixa eu só limpar a tela. Oh, desculpa, eu acabei. O cursor estava ali dentro e eu tenho que trabalhar aqui no terminal. Eu vou limpar a tela e vou rodar de novo agora. Olha. Pronto, agora está tudo bem, tá? Como o antivírus já viu que não tem problema, dessa vez ele rodou normal. É, muito bem, muito bem. Então tá aí o nosso primeiro programa. Poderíamos até terminar agora, mas é claro que é um pouco frustrante se ele não fizer nada. Mas veja, o lado bom, ele não deu erro. Da forma como ele está, ele não deu erro. Então, vamos dar mais um passo. Digamos que a gente não queira que lembra que o aviso era sobre retorno, que ele escolheu o default como inteiro. A gente mesmo no programa, e é o certo, a gente colocar aqui na frente do nome, pronto, coloca. Tá? É, vamos fazer o seguinte, vamos salvar e vamos compilar novamente. Olha, está salvo. Agora eu venho aqui, vou limpar aqui e vamos compilar novamente. Olha, tá? Vou reescrever. Ele vai gerar o aula 1.exe novo, já com essa, como diria aqui, com esse prefixo int de inteiro, que significa que o retorno será um inteiro. Então vamos ver. Pronto, rodou. Maravilhas. Não deu nenhum aviso e também não deu erro. Eu poderia ter colocado aqui, digamos que eu não quero que seja o inteiro, eu não quero nenhum tipo, eu ponho void, ó. Quer ver? Vamos salvar e vamos. Aí, você vê, essa é a diferença das linguagens de script. Eu tenho que sempre compilar. No caso da linguagem de script, nada. Não precisa fazer nada, simplesmente rodar o programa. Tá? Então, primeiro eu compilo, tá vendo? Não deu erro nenhum. E agora para rodar é dessa forma, no PowerShell, esse PS aqui. Tá, ele reclamou porque agora
não é o mesmo, ele mudou o arquivo, tá? Então ele continua achando que o arquivo é suspeito. Na próxima aula, eu vou desativar o antivírus, pelo menos durante o vídeo, ok? Para não ficar essa, digamos, essa perda de tempo, vai, para ser mais positivo. Muito bem. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos usar. A ideia sempre quando você começa uma nova língua, é costume já famoso escrever Hello World, escrever Oi Mundo na tela. Então vamos tentar fazer isso, tá? Então, eu acho que dá para editar enquanto ele vai. Pronto, ele já terminou também. Muito bem. Ah, podemos manter o void aqui como o tipo de retorno, por enquanto, porque a gente não vai utilizar esse tipo de retorno, tá? Não é à toa que existe um retorno, mas isso a gente vai, mais à frente, a gente vai entender um pouco melhor. Por enquanto, vamos aceitar que é bom que você coloque um tipo de retorno, seja um void, seja int ou outro tipo, tá? E se não colocar nada, ele vai, por default, né, colocar, ele vai assumir que o retorno é inteiro, como a gente viu. Bom, então vamos aqui, ó. Quando eu dou enter, esse bloco, na verdade, as chaves elas delimitam um bloco de onde eu posso colocar comandos, tá? Então o primeiro comando seria print f de formatado, print format, tá? A função aí mais simples de imprimir algo na tela é esse printf. E aí, como é uma função também, ela tem eu tenho que colocar os parênteses para que dentro vá ou não argumentos. E observe aqui, quando eu abri o parênteses, automaticamente ele colocou o parêntese de fechamento. E o cursor ficou lá no meio, que é onde eu teria que colocar o meu argumento. O meu argumento, qual é o meu argumento? É Olá Mundo. Oi Mundo. Olha, pronto. Então, por enquanto, tá faltando alguma coisa, mas vamos imaginar que é isso, tá? Por enquanto. Então eu vou salvar, Ctrl S, né? E vamos lá. Vamos tentar compilar. Aí é importante saber ler esses erros, tá? Muito bem. Então o que ele está dizendo? Olha, na função main, ele já primeiro deu um aviso, ó. Declaração implícita da função printf. Olha. Depois ele dá um aviso. Declaração implícita incompatível da função integrada printf. Então ele já está avisando, olha, inclua esse standard I/O aqui, ó, input, output, né? É uma biblioteca, né? Onde você tem já funções como printf já escritas. Então você não precisa escrever uma nova função, ela já existe. Né? É o que ele está dizendo aqui, ó. Inclua isso, ou então providencie uma declaração de print. Ela não foi declarada. Tá? E também ele dá um erro que é o seguinte, ó. É, antes, né, before, né, antes do fechamento aqui da chave, ele pede um ponto e vírgula. O que significa isso? Todo comando em C, ele deve ser terminado pelo ponto e vírgula. Veja que desapareceu. Vamos voltar aqui, olha. Agora ele não está. Está mostrando, você está vendo aqui que está em vermelho?
Vamos tentar aumentar. Olha. Então, mas se eu coloco ponto e vírgula, pronto, ficou ok. Tá? Então, isso que é interessante num bom compilador, que ele nos dá avisos, ele dá os erros, né? E também dicas, né? Olha, inclua isso ou faça aquilo. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos incluir essa biblioteca aqui, standard.io ou standard.io.h. Esse H é de reader, cabeçalho. Mas, gente, não vamos nos preocupar agora. Algumas coisas a gente aceita por enquanto, tá? E mais adiante, nós veremos as devidas explicações. Então, eu vou colocar lá, olha, standard io.h é isso, tá? Ah, sim. Tá faltando uma coisa, tá vendo que aqui tem uma, de novo, olha, um sublinhado aqui. Na verdade, a gente deve fazer isso, olha. Include. Tá vendo que ele tá, a palavra aqui é include, ó. Só que como tá fora aqui do. Também não vou entrar em detalhe. Não basta eu fazer isso, ó. Porque ele já reclama aqui, ó. Veja aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Pronto. Veja que sumiu aquela cobrinha, aquele underline em vermelho. Agora parece que está tudo bem. Aqui, olhando aqui, olha, parece que está tudo bem. Então vamos salvar. Vamos limpar a nossa tela e vamos compilar. Pronto, compilou. E agora vamos rodar o nosso programa, então. De novo veio o aviso, mas ele rodou. Olha que maravilha! Já fizemos o nosso primeiro programa em C e o nosso objetivo era escrever Oi Mundo na tela. Tá? Aqui eu esqueci de colocar uma vírgula, tá vendo? Olha, uma vírgula não, perdão, um espaço, né? Então eu vou colocar aqui agora, vou de novo, vou salvar, porque, olha, quando eu faço qualquer modificação aqui, ele avisa que eu estou em modo de edição. Então, para rodar, eu primeiro tenho que sair do modo de edição salvando. Salvei. Agora sim. De novo, eu vou limpar a tela, vou compilar novamente e vou rodar novamente. Pronto. Agora tá? Já está incluído aquele espaço lá. Mas ok. Então, conseguimos atingir o nosso objetivo. Nós criamos um programa mais simples, né? Tá? E eu acho que por hora é mais que suficiente, né? Para uma aula 1. Imprimimos Olá Mundo. Oi Mundo. Hello World. Tá bom? Então, qualquer dúvida, por favor, estou sempre à disposição. Eu acho que as dúvidas são essenciais, né? Só errando ou tentando entender, tendo dúvidas e tentando entendê-las, que a gente aprende. É a melhor forma, tá? Para um aprendizado permanente. Tá? Não é uma decorar alguma coisa por algum tempo, não. É aprender de fato. Tá bom? Então, de novo, um abraço e até a próxima aula.